Nesse texto, neste verso número 2 que nós lemos, Paulo, ele é muito enfático e muito pontual, de forma muito clara, ele nos deixa uma lição. Primeiro, não nos conformar com este mundo. Segundo, ser transformado pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Para quê? Isso para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que antes de eu viver e ser agraciado de forma plena e andar e caminhar pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que ter uma transformação no meu entendimento. Isso é ponto pacífico. Antes que eu prove da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que ter uma transformação na minha mente, no meu entendimento. Não existe possibilidade de eu viver dentro do propósito de Deus, caminhar pelas medidas do Senhor, sem primeiro me transformar, ou me permitir ser transformado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. É o primeiro passo. É impossível, porque se você não tem a mente transformada por Deus e pela sua palavra, você nunca vai entender o que Deus está sinalizando para você. Você nunca vai discernir o caminho que Ele está lhe conduzindo a caminhar. Porque o caminho que Deus nos conduz são caminhos totalmente diferentes dos nossos. Os pensamentos e a vontade dele é totalmente uma vontade diferente da nossa. Porque a nossa, ela é momentânea, ela é prazerosa. A de Deus, ela é eterna e é perfeita. Então nós nunca vamos entender e nem ter um devaneio do entendimento da vontade de Deus sem que antes eu tenha a minha mente transformada. Eu quero falar nessa manhã sobre quebrar paradigmas. Só que para eu quebrar paradigmas, primeiro eu tenho que ter a mente transformada, renovando a mente e quebrando os paradigmas. Antes de eu começar a ministrar, na minha introdução, eu quero perguntar aqui, quem que é bom de matemática? 3 pessoas que são boas de matemática, levanta a mão. Ninguém, gente. É tudo conta redonda. Não vai ter conta quebrada. Vou perguntar de novo. Então vou baixar o nível. Quem que consegue aí fazer conta de mais de matemática? 3 pessoas aí, eu preciso. Se não levantar a mão, eu vou chamar. Sem calculadora. Então eu vou chamar 3 pessoas assim que eu imagino que seja bom de conta. Pastorzinho. Vem cá, pastorzinho. Idexan. E o Renato, que fica fazendo conta o dia inteiro na cabeça. Vem cá, os 3. Pode ficar aqui, ó. Vem aqui pertinho dele. Só que antes do Rodrigo colocar o slide, eu quero colocar algumas regras. Primeiro, os 3 vão ficar de costas para o slide. De costas? Fica de frente para o pessoal. Eu vou colocar uma conta bem simples aqui. Uma conta bem simples, mas muito simples. Até o Davi, o Daniel... Não, até o Daniel faz. Aí eu quero que, primeiro, eu vou chamar o Renato vai vir aqui para frente. Vai ter que somar, vai aparecer alguns números. Deve aparecer uns 8 números, 8, 9, 10 números, uns 8 números em sequência. Então você vai ter que somar em sequência. Por exemplo, tem 20, embaixo é 30, depois é 50, depois é 100, você vai ter que somar por ordem. E no final dá o resultado. Ok? Não é para fazer, vou pegar os 10 primeiro, vou pegar os 20 primeiro, vou somar tudo, depois somo os 30. Não, é por ordem. 1 por 1. 1, 2, 3 e 4, ok? O Renato vai vir aqui, ele vai somar, ele vai fazer o cálculo e vai escrever aqui a quantidade que deu. E assim sucessivamente.
Beleza? Peraí, Renato, vem aqui pra cima. Antes do Rodrigo liberar pra nós ali. Todo mundo de costa, não pode olhar. Peraí. Não. Pode liberar aí, Rodrigo. Agora olhe pra mim. Só você, Renato, olha aqui. E soma na sua. E fala pra mim em voz alta. Pra mim. Só não é pra todo mundo ouvir. 1000, 1040. Não é pra todo mundo ouvir? Não é pra todo mundo ouvir? Só eu. Ah, só você? Quer que eu fale uma ouvidinha? Vai. 1040. 3090. 4090, 5100. Pode ir pra lá. Fica de costas. Renato. Ok. Agora Hideki-san. Vem cá, Hideki-san. Mesma coisa, vou apontar os números e você soma pra mim aqui. Beleza? Pode olhar. Ok, pode ficar ali. Pastorzinho, economista, formado, administrador. Agora já era. Vem cá, eu vou apontar, você vai somar para mim. Fala só para mim. Não é? É? Ixi, perdi. Não, eu tô certo. Então mais. Ele guarda. Jéssica, para de usar a calculadora, Jéssica. Eu vi, Jéssica. Ok, agora pode colocar de novo. E todo mundo vai falar comigo. Todo mundo junto agora. Vamos lá. 1040, 2040, 2070, 3070, 3090, 4090, 5000. Viu? 90% de vocês falaram 5.000. Mas soma agora, vê se dá 5.000. O Renato acertou. Não acertei? 5.100? 4.100. Eu falei 4.100. Falou 5.100. Ah, 4.100. Foi só um exemplo. Eu falei com o Renato 5.100. O Hideki seguiu a lógica, 5.000. E o pastorzinho acertou, 4.100. Porque ele é muito frio calculista. Pode tomar assentos. E quando todo mundo leu? A maioria disse o quê? 5.000. Isso aí é só um exercício para vocês entenderem a ideia da força de um paradigma. Por quê? Porque você pode ver que repetia o 1040, 1030. O 1000 ia repetindo intercaladamente com outros números. Então você já cria uma ideia de 1000 na sua cabeça. Então quando você contou 1000, você viu 10, você já associou ao 1000. Então por isso que não deu 4.100, mas você falou 5.000. Paradigma é isso. Paradigma é algo que já nasce conosco e que vem já da nossa família. São ideias que são inseridas na nossa educação. Paradigmas são questões, são ideias que eu trago comigo desde quando eu nasço. Eu nasci e a minha família traz uma educação, me educa. E no meio dessa educação existe uma série de ideias que não necessariamente são as melhores ideias, que não necessariamente são os melhores princípios, mas que elas crescem conosco. Isso forma o quê? A nossa personalidade, o nosso caráter. Então, quando a gente cresce, quando nós viemos para Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós temos uma tendência de querer passar a palavra de Deus pelos nossos paradigmas, pelos nossos princípios e pelas nossas ideias. Por isso, há uma necessidade de transformar a nossa mente. Por isso Paulo disse de forma muito enfática que se eu não transformar a minha mente pela renovação do entendimento. O que é renovação do entendimento? Se eu não transformar a minha mente, largar o que é velho, largar o que é antigo, largar o que não é verdadeiro, largar o que não é eterno e trazer para a minha vida, para o meu coração o que é eterno, o que é verdadeiro, o que é perfeito, que é a palavra de Deus, eu nunca vou viver um cristianismo pleno, vivendo dentro da vontade perfeita, agradável de Deus. Simples. Isso aqui é só para mostrar uma ideia de como funciona.
E nós vimos isso em 2, 3 minutos, 5 minutos. E nós que seguimos a nossa vida recebendo ensinamentos e informações desde quando somos muito jovens, é muito mais difícil de desarraigar. Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Então há uma necessidade de renovar o nosso entendimento, renovar nossa mente. Sem renovação não há o novo de Deus. Sem renovação não há o bom, agradável e perfeito de Deus. E nós tratamos às vezes com descaso essas questões, mas são questões básicas para uma vida cristã verdadeira, plena, dentro dos propósitos do Senhor. A Bíblia nos mostra que Deus vem seguindo um parâmetro na forma como Ele trabalha, tanto no período veterotestamentário, que é o Antigo Testamento, como no neotestamentário, que é o Novo Testamento. Se nós olharmos para o período veterotestamentário, nós vamos ver Deus trabalhando de uma forma. Se nós olharmos para o período neotestamentário, para o Novo Testamento, nós vamos ver Deus trabalhando de uma outra forma. A movimentação mudou. A forma de Deus agir mudou. A forma em quem Deus age mudou. Se você olha para o sistema antigo, para o período veterotestamentário, você vai ver Abraão, no alto dos seus 90 anos de idade, gerando dentro do seu ventre espiritual a fé. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Um idoso, um senhor de 90 anos de idade. Se você olha um pouquinho mais para frente, você vai ver Moisés. Moisés, que também era chamado de o príncipe do Egito, porque muito provavelmente ele dominava, ele era erudito em todas as questões egípcias, em toda a cultura egípcia. Ele foi levado ao deserto, ele foi impelido ao deserto por situações, ele voltou aos 80 anos, e um senhor de 80 anos foi usado por Deus para ser o grande libertador e legislador do seu povo. Então por aí nós já conseguimos entender e seguir um parâmetro da forma como Deus trabalhava. Deus trabalhava com as pessoas de mais idade, os que eram mais experientes, os que eram anciãos, os mais velhos. Você vê no Antigo Testamento, Josué e Caleb, no alto dos seus 80 e poucos anos, dizendo: eu sou forte, sou saudável, estou pronto para ir à batalha. E você vê esses velhinhos dando continuidade no trabalho de Moisés. Ou seja, o Antigo Testamento era um momento em que Deus usava os velhos, os anciãos, os senhores, aqueles que já tinham uma certa idade. Você pode questionar, mas e Daniel? Daniel, quando ele foi levado cativo, ele era um jovem. Porque na tradição judaica não existe adolescente, existe jovem. Para o homem, a partir dos 13 anos de idade, ele cumpre com um ritual e ele já é considerado homem. Ele pode assumir todas as responsabilidades políticas, as responsabilidades judiciais, ele pode se casar, ele pode ter bens, ele pode passar as coisas para o seu nome. Na tradição judaica não existe adolescente. A mulher, a partir dos 8 anos de idade, já é considerada mulher, já se pode casar. Por isso que ainda existe muitas crianças que morrem na noite de núpcias nessas regiões. Joséfos diz em um dos seus livros que muito provavelmente Maria, quando deu luz a Jesus, ela tinha apenas 12 anos. Ou seja, no Antigo Testamento, na tradição judaica, não existe adolescente, existe jovem. E Daniel, quando ele foi levado cativo, escravo, ele era um jovem. Você vai ver no capítulo 1, um jovem, mas no capítulo 3 você já verá um ancião de 70 anos de idade, que presidia dezenas de províncias. Ou seja, é Deus trabalhando com os anciãos, com os experientes, com os senhores, aqueles que já têm uma certa idade. Mas nós temos que andar alinhado com o coração de Deus, e está sendo muito falado a respeito disso, de alinhamento, de você estar alinhado com o coração do Pai, para que nós possamos entender a movimentação dele, porque Deus não movimenta segundo a minha movimentação, nós é que nos movimentamos segundo a movimentação dele.
Nós andamos segundo a movimentação dele, não ao contrário. Mas o que mais nós vemos são pessoas, são igrejas, são filhos que não estão com o coração alinhado com o Pai. E o que acontece? Eles querem trazer Deus para a sua movimentação. Mas Deus é Deus e nós somos filhos. Deus é Senhor e nós somos servos. Então não é Deus que tem que vir para a minha movimentação, mas eu que devo andar na movimentação do Senhor. E para que isso aconteça, nós temos que prestar atenção nessas nuances, nessas mudanças. Nós temos que ter a nossa mente transformada. Nós temos que quebrar paradigmas, porque Deus no Antigo Testamento vinha trabalhando dessa forma. Mas se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver uma mudança muito grande. Ali houve uma quebra de paradigmas absurda. Se você olhar para o Novo Testamento, através dessa ótica que eu acabei de compartilhar com você, do período veterotestamentário, você vai ver que houve homens e mulheres que quebraram literalmente o sistema religioso, que quebraram literalmente os paradigmas que estavam inseridos em sua própria vida. No Antigo Testamento é Deus usando os mais velhos, os anciãos, os senhores. E no Novo Testamento? No Novo Testamento o Pai está usando jovens. Mas não jovens imaturos, não jovens inconsequentes, não jovens irresponsáveis. No Novo Testamento o Pai usa jovens, mas jovens maduros, jovens comprometidos, jovens que se dispuseram a ouvir a voz do Pai e quebrar paradigmas, e quebrar conceitos, e quebrar sistemas que fossem necessários. E foi isso que aconteceu no Novo Testamento. No Novo Testamento nós já vemos João iniciar a sua caminhada para proclamar a vinda de Cristo, do Salvador. Mas uma coisa que nós temos que entender primeiro de João é que João vinha de linhagem sacerdotal. Ou seja, se você olhar pela visão cultural da época, João não era uma simples pessoa. João seria um cara bem de vida, um playboy. João seria aquele que daria continuidade à linhagem sacerdotal da sua família. Ou seja, ele fazia parte da alta sociedade da época. A alta sociedade da época, João poderia fazer parte e estar inserido, mas ele ouviu uma palavra, ele recebeu uma palavra de Deus, muito provavelmente quando ele trocou uma ideia que Jesus estava no ventre da mãe ainda. Ele pegou essa palavra, abriu mão de tudo que era por si de direito, e quebrou os paradigmas da sua vida. Seu avô era sacerdote, seu pai era sacerdote. Eu vou ter que ser sacerdote. E ali começou uma desconstrução da mente atual de João. Ali Deus começou a quebrar paradigmas na vida de João. Jesus tinha 30 anos de idade quando ele começou o seu ministério, culturalmente falando. Jovens sendo usados por Deus, não mais os velhos, mas agora jovens. João 30 anos, Jesus 30 anos. Nós olhamos um pouco mais além, nós vamos ver um Paulo que quando omitiu e permitiu o apedrejamento de Estevão, muito provavelmente Paulo tinha entre 28 e 29 anos de idade. E Estevão, quando foi apedrejado, muito provavelmente tinha em torno de 23 anos de idade. No Antigo Testamento nós vemos os senhores, os velhos, mas no Novo Testamento nós vemos quem? Nós vemos os jovens. Houve uma mudança na movimentação de Deus. Esses homens foram homens que permitiram quebrar em sua vida paradigmas que já carregavam há gerações. Permitiram quebrar coisas que hoje seria talvez inadmissível da nossa parte. Não, eu vim de um sistema religioso que é necessário fazer isso, fazer isso, fazer isso. Se eu não conseguir e eu não caminhar dentro disso, disso e disso, eu não vou conseguir caminhar. Então, você tem que renovar a sua mente.
se você não estiver disposto a transformar a sua mente, a renovar a sua mente pelo novo conhecimento e o novo entendimento que vem do céu, você nunca vai viver um cristianismo pleno. Você vai até ser salvo, você pode até falar de Jesus para as pessoas, mas você nunca vai viver a Cristo verdadeiramente. Não tem como viver Cristo sem ser renovado, sem ser transformado na mente primeiro. Não é mudar a forma de vestir, não é mudar a forma de falar, não é mudar hábito, é transformar o que está aqui dentro, é transformar o que está aqui dentro. E isso só acontece quando eu me coloco na mão do Pai e falo: Senhor, me lava com a sua Bíblia, me lava com a sua palavra. É quando eu abro a Bíblia e falo assim: eu vou mexer dela, eu vou mexer dela, eu vou mexer dela, eu vou mexer dela até eu ser transformado. Não tem como eu viver o bom e o agradável e o perfeito de Deus sem eu ter a mente transformada, sem eu quebrar paradigmas na minha vida. Eu tenho que permitir essas coisas, porque Deus, Ele trabalha dessa forma, fazendo coisas novas. Deus é um Deus de multiforme graça. Deus é um Deus que trabalha de forma individual em cada um. Ele não trabalha de forma mecânica com todos, não dá uma receita para todos, não. Ele falou assim: o Espírito Santo vai estar convosco, com cada um de vocês, até a consumação dos séculos, até o final de tudo. E Ele vai ajudar, Ele vai capacitar, Ele vai fazer vocês lembrarem acerca dos meus ensinamentos. Esse é o Deus que pede de nós, para que nós estejamos com os corações e a mente aberta, para sermos transformados pela sua palavra. Às vezes nós pecamos, e pecamos feio, e a gente fala assim: nossa, eu tenho que orar muito para que eu receba de novo o Espírito Santo, eu tenho que orar muito para que o Espírito Santo esteja em mim. Mas a palavra me fala o seguinte: que quando eu sou fraco, e quando eu estou pecando, quando eu sou negligente, o Espírito Santo, ele está ali para me ajudar. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai estar comigo se eu estiver forte humanamente falando, ou se eu estiver fraco humanamente falando. Mas a nossa mente, ela diz assim: você só terá o Espírito Santo se você estiver muito bem, se você estiver em jejum, em oração. Se você não estiver, você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui para nos salvar das nossas mazelas. O Espírito Santo está aqui para nos resgatar dos nossos pecados, para nos fazer vencer e sobrepujar as batalhas que nós temos perdido. Ele não está aqui por merecimento, é porque nós não merecemos nada, mas é pela graça de Deus. É somente pela graça, e é pela graça que Ele deseja transformar nossa mente. É pela graça que Ele deseja transformar o nosso coração. É pela graça que Ele deseja que nós caminhemos na sua medida, para que nós possamos andar e falar assim: Senhor, eu sou plenamente feliz, eu sou pleno, eu sou cheio, eu sou saciado, porque o Senhor e a tua presença me satisfaz. E não mais dizer: ai, eu estou na igreja, eu estou com Cristo há 10, há 15 anos, eu me sinto tão vazio, eu me sinto tão triste, eu me sinto tão frustrado. Então renova a sua mente. Permita que o Espírito Santo traga a renovação do seu entendimento. Abra mão, deixa Ele quebrar esses paradigmas, que você vai ver uma mudança na sua vida que você nunca viu até hoje. É paradigma que nós temos que quebrar. Mudança de entendimento. Mudança de entendimento. Nós temos uma mentalidade: quem está dentro da igreja há mais tempo tem que ter mais autoridade do que quem chegou ontem. Nós que somos os filhos mais velhos, os irmãos mais velhos, temos que ser mais importantes, temos que ser mais relevantes, temos que ocupar os cargos mais altos, porque afinal de contas, nós somos os irmãos mais velhos. Isso é uma mentalidade demoníaca, é um paradigma que tem que ser quebrado, porque por Deus não existe velho e nem novo. Ele usa quem Ele quiser, Ele usa quem está com o coração disposto a ser usado, Ele usa quem está com o coração disposto a ser alinhado com o coração dEle. Nós vemos em Lucas 15, nós conhecemos esse texto muito bem, verso 22, verso 23, eu só vou falar sobre ele, mas veja bem, a história é de quem? Do filho pródigo. E nós conhecemos a história do filho pródigo, aquele que pediu a sua herança antecipada, aquele que saiu da casa do seu pai, aquele que gastou toda a herança com uma série de coisas, e que no final, quando acabou o dinheiro, estava querendo comer comida dos porcos, mas decidiu voltar para casa, humilhado, constrangido,
Ele decidiu voltar para casa. Essa é a história do filho pródigo. E no verso de número 22 diz assim: quando ele volta para casa, o seu pai vê ele chegando de longe, no verso 21. E o pai corre de encontro a ele e abraça e fala: filho, eu não preciso expressar, mas você sabe que eu te amo. E o filho: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, me perdoa, me trate como um dos seus funcionários. Você está louco? Filho é filho. Filho antes de pecar já está perdoado, porque filho é filho. E no verso 22, o pai diz assim: depressa, ele disse aos seus servos, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. O que seu pai disse aos seus servos? Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés. Jesus estava ensinando aqui os seus ouvintes, principalmente os judeus que estavam presentes, que era necessário quebrar paradigmas em suas vidas, porque essa história era inadmissível para quem estava ouvindo. Essa história era inadmissível para um judeu, mas Jesus estava contando essa parábola, sinalizando a necessidade de uma mudança de entendimento, de pensamento, de princípios, uma mudança na sua mente, uma quebra de paradigmas era necessária. Se fosse os filhos normais, se fosse um pai normal, não agiria assim. Mas Jesus não estava falando de um pai normal, Jesus está falando de um pai que deu o seu melhor para os seus filhos, que se deu para os seus filhos. O pai, ele teve uma atitude que eu e você, como filhos mais velhos, daqueles que estão por vir ainda, e que muitos virão, e esses que virão precisarão de irmãos mais velhos, para poder abraçá-los, para poder beijá-los, para poder curá-los, porque somente aquele que é curado pode curar, somente aquele que já foi tratado pode tratar, somente aquele que foi amado pode amar, somente aquele que foi abraçado pode abraçar, somente aquele que recebe carinho pode dar carinho. Então nós, como irmãos mais velhos, vamos receber esses irmãos mais novos com os braços abertos. Nós temos que amá-los. Nós aprendemos tanto, nós passamos algum tempo e aprendemos tantas coisas e achamos que já sabemos de algo, então que nós não precisamos abraçar, que nós não precisamos beijar, Cristo não faz isso, que nós precisamos, é o que mais nós precisamos. Transmitir o amor do Pai através de um abraço, transmitir o amor do Pai através de um beijo, através de um café, através de uma cesta básica, através de 10 minutos que você tira para ouvir as mazelas daquela pessoa. O pai, ele poderia chegar no filho e falar: seu vacilão, você foi lá e me humilhou na frente de todo mundo, eu dei, agora eu não vou te receber de volta. Não vou, a não ser que você chegue diante dos meus servos todos de joelho, peça perdão a toda a minha casa, a todos os meus servos e a minha, eu vou pensar se eu vou te perdoar. Mas não, o pai não fez isso, o pai já perdoou antes do filho chegar. E quando o filho chegou, ele fez mais ainda, ele preservou a integridade do filho. O texto que nós lemos diz que o pai disse para os seus servos: depressa, rápido, voa, traga a melhor roupa, traga um anel e traga um sapato para ele. Coloque a melhor roupa nele, coloque o anel no seu dedo e coloque o sapato nos pés. Por quê? Porque aquele filho voltou fedendo porco. Aquele filho voltou todo sujo, imundo. Aquele filho voltou humilhado. Aquele filho voltou cheio de pecado, exalando o fedor do pecado.
Mas o pai não fez ele ser humilhado, envergonhado no meio do povo, no meio dos seus servos. O pai preservou a integridade dele, fazendo o quê? Corre, coloca a roupa rápido, tira esses trapos, tira essa roupa suja, essa roupa fedida, essa roupa rasgada, põe o anel, devolve a autoridade para ele, coloca o sapato, porque ele não é escravo, ele é senhor, ele é filho de senhor, então ele é senhor. O que o pai fez? O pai preservou a integridade, devolveu a honra ao filho antes que todos vissem. Muito provavelmente quem viu eram pessoas de confiança do pai. E quando o pai devolveu a roupa, devolveu o anel, devolveu o sapato, o filho já estava ali restaurado na presença do pai. Ele falou: agora mata lá um novilho, vamos fazer uma festa. Aí chega o filho no meio da festa para comer churrasco. Como? Com a melhor roupa. Como? Com o anel no dedo. Como? Com o melhor calçado. Estava ali restituída a autoridade do filho. Estava ali restituído a família do filho, a paternidade do filho, o amor ao filho, o cuidado ao filho, o zelo ao filho. E o que aconteceu? Quando o filho chegou no meio de todos os funcionários, os servos, as vizinhas, os vizinhos, o filho estava ali cheio da pompa, restaurado. Por quê? Porque o nosso pai, ele não humilha ninguém, porque o nosso pai não deseja o mal de ninguém, porque o nosso pai não deseja revelar o pecado de A ou B para que esse A ou B seja humilhado. Não, isso é coisa nossa, isso é coisa de quem é mau, de quem não tem um coração bom. Nós, porque o pai não faz isso, o pai preserva a integridade do filho. E nós, como irmãos mais velhos, nós temos que fazer isso. Nós temos que preservar a imagem dos irmãos mais novos. Nós temos que ser bênção na vida deles, para que eles sejam restituídos de autoridade, de limpeza, de Espírito Santo. Nós temos que ser bênção, nós temos que ser arrimo, nós temos que ser coluna para esses jovens, para esses filhos mais jovens que estão vindo, e não ter a atitude do filho mais velho. O filho mais velho que escancarou, o filho mais velho que blasfemou, que talvez até inventou mentiras. Gastou com meretrizes, gastou com prostitutas, gastou com isso, gastou com aquilo outro. Esse seu filho. O filho mais velho quis destruir o que o pai fez. O filho mais velho quis desfazer o que o pai fez. O pai guardou, o pai preservou, o pai deu autoridade. O filho mais velho queria destruir aquilo. E nós, como filhos mais velhos, muitas vezes queremos fazer isso. Nós queremos destruir o que o pai está fazendo. Nós queremos apontar a mão para o irmão. Nós queremos apontar a mão para A, B e C e falar: ele não é isso, ele não é aquilo, ele não merece, ele não pode, ele não tem autoridade, ele já fez aquilo outro, mas eu e você também já fizemos, e nós não somos usados e não estamos aqui porque nós merecemos de jeito nenhum. Nós merecemos a morte, mas o Pai, pela graça e pela misericórdia, fez conosco o que ele fez com o filho mais jovem. Tirou nós do pecado, nos recebeu como filho, nos deu a melhor veste, colocou anel no nosso dedo, colocou o sapato, para que eu e você, como filhos mais novos e filhos mais velhos, como filho mais novo, que já experimentamos o mundo, que já saímos do mundo, que já experimentamos coisas que não é nem conveniente falar, e fomos resgatados pelo Pai. E hoje, como filhos mais velhos que estamos dentro da casa do Pai, permanecemos dentro da casa do Pai, e não saímos da casa do Pai, mesmo com luta, mesmo com adversidade. Nós temos que exercer a função de filho mais velho, que não é apontar o pecado, que não é humilhar, mas é abraçar o que vem, é acolher aquele que está chegando, é fazer aqueles que estão chegando ser bem recebidos, se sentirem amados. A maioria de nós, quando viemos para a igreja, nós sentimos a necessidade de sermos inseridos dentro dessa sociedade, dentro desse grupo. Quando nós adentramos dentro de alguma instituição, nós queremos ser inseridos nela.
Ou melhor, nós necessitamos ser inseridos, porque se eu não sou inserido naquela instituição que eu estou indo, eu vou para outra instituição. Eu não estou falando sobre outra igreja. Se eu vou na igreja e não sou bem recebido, então eu vou voltar para o mundo. Porque lá é o meu grupo. Lá é onde eu sou bem recebido. Lá é onde eu recebo o refrigério, o abraço dos amigos. Se nós não tivermos a capacidade de receber esses jovens que estão vindo, como filhos mais novos que fomos e filhos mais velhos que somos, eles vão sair por essa porta e pode ser que nunca mais eles tenham a oportunidade de adentrar a presença do Pai. Nós temos que quebrar paradigmas na nossa vida, permitir a renovação da nossa mente. Se nós não permitirmos a renovação da nossa mente, nós nunca vamos cooperar com o Pai para que o irmão mais novo seja maior do que eu. Porque afinal de contas eu sou mais velho, eu sou mais forte, tenho mais tempo, sei mais. Conhecimento não quer dizer nada. Tempo de igreja não quer dizer nada. Idade não quer dizer nada. Sabe quem era o pastor da maior igreja da igreja primitiva? O pastor da maior congregação da igreja primitiva? Não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era Paulo, era Timóteo. Ele apacentava a igreja de Éfeso, e Éfeso tinha, dizem que, em torno de 200 mil membros. Um jovem de 23 anos. Viu, jovens? Um jovem de 23 anos, apacentando uma igreja com aproximadamente 200 mil membros. Idade não quer dizer nada. Conhecimento não quer dizer nada. Tempo de igreja não quer dizer nada. O que nós temos que nos ater é estar junto com o Pai, para ouvir os seus ensinamentos, para estar com o coração alinhado e caminhar naquilo que Ele nos fala para caminhar. Nós temos que estar alinhado com o coração do Pai para que eu e você sejamos impulsionadores de jovens, para que eles sejam maiores do que nós. Os meus filhos serão, sim, é fácil você desejar o melhor para o seu filho, mas Deus não está falando para que nós desejemos somente o melhor para o nosso filho, mas é para o nosso próximo, porque Ele falou, você tem que amar ele como você se ama. Nós estamos aqui para fazer esses jovens que virão a ser muito maiores do que a gente, alcançar patamares que nós jamais pensamos em alcançar. Essa é a nossa função, é catapultar, é lançar, é ser fundamento para que esses jovens venham, recebam amor, sejam bem recebidos, sejam bem amados, recebam carinho, atenção, recebam informação, sejam doutrinados pela palavra de Deus e vão aí para fora para chegar em locais onde nós nunca chegamos, para alcançar pessoas que nós nunca alcançamos. A Bíblia não é a respeito de mim, a Bíblia é a respeito de nós. O Pai não é meu, o Pai é nosso. É Deus na coletividade, e eu tenho que ter esse espírito de coletividade, de promover o bem. A Bíblia fala sobre filhos mais novos que foram maiores que os filhos mais velhos. É simples. Por exemplo, Jacó. Jacó foi maior que Esaú. Dele vieram as 12 tribos de Israel. Quer ver outro? Filho de Jacó, José. José foi maior do que os seus 11 irmãos e do que a sua irmã. O filho mais novo, muito mais proeminente, se tornou governador do Egito. Muito mais importante, muito mais relevante do que os seus 11 irmãos e a sua irmã Diná. Os filhos mais jovens, os filhos mais novos, indo muito mais além. Davi,
ele foi maior do que os seus 7 ou 8 irmãos. E do que as suas 2 irmãs. Ele foi o maior pastor que já esteve sobre Israel. Nunca houve, nunca haverá pastor como Davi sobre Israel. O filho mais novo, muito maior do que os filhos mais velhos. Nós temos que entender. Nós temos que entender que alguns foram chamados para ser Paulo, que prega para toda a Ásia, que prega para todo o continente. Ele foi o segundo missionário transcultural, porque o primeiro missionário transcultural foi Estevão, aquele que ele permitiu que fosse apedrejado. Paulo deu continuidade ao ministério de Estevão, que Estevão já era um missionário transcultural. Ele ia a outros continentes, ele ia a outros povos, a outras culturas, transmitir a graça e a palavra do Senhor Jesus Cristo. E quando ele morreu, Paulo deu continuidade a isso. Paulo pregou a reis, não como ele queria, tomando café, comendo banquete, mas ele pregou a reis, preso, encarcerado, mas ele pregou. Ele evangelizou toda a região. E só não evangelizou a Europa porque ele foi preso e foi levado a Roma, porque senão provavelmente ele teria evangelizado também a Europa. Tem irmãos que foram chamados para ser Tiago, outros para ser João, receber grandes revelações. Mas tem irmãos que foram chamados para ser André. Tem irmãos que foram chamados para ser aquele menino que trouxe os 5 pães e os 2 peixes para ser multiplicado. Pessoas que não são visíveis, que não vão estar à frente de nada, mas que está desenvolvendo um propósito que Deus deu a ele. Tem irmãos que vai ser um Billy Graham, mas outros vai ser o Ananias, aquele de Damasco, que orou por Paulo. Ele só ganhou Paulo para Jesus, depois Paulo fez o resto. A gente nem ouve falar muito depois dele. Já desenvolveu o propósito dele era ir até Paulo, orar por Paulo. E ali Paulo se levantou, antes inimigo, agora escravo de Cristo. Renovação da mente, quebrar paradigmas. Não existe Jumban, não existe ordem. É 1, 2, 3, 4, você é maior, porque chegou primeiro. Você é segundo maior. Você é terceiro maior. Não, quem dita isso é Deus. Quem dá graça na medida para cada um individual é Deus. Quem lança o propósito é Deus. E nós temos que estar com o coração alinhado com dele, para entender e movimentar segundo a vontade dele, caminhar dentro da sua movimentação. Nós temos que ser aqui fundamento para aqueles que estão vindo, e orar por eles, para que eles sejam maiores. Quebrar paradigmas. Uma conta de 5 minutos que nós fizemos aqui já nos levou a errar. Imagina o quanto que nós erramos por nós já termos uma mente, um coração e um sentimento viciado. Nós temos um vício, nós temos um hábito de viver. Habitualmente eu vivo assim, e quando vem a palavra de Deus, eu quero colocar a palavra de Deus dentro do habitualmente eu. Mas Deus não faz maquiagem. Quem coloca maquiagem é mulher, para ficar mais bonita. Deus não faz maquiagem, Deus destrói e constrói novo. E não há como Deus colocar o vinho novo dentro de odres velhos. Nós precisamos ser renovados para suportar a pressão do novo, porque tudo que é novo vem mais pressão, tudo que é novo é mais forte, tudo que é novo é mais poderoso, tudo que é novo é mais além do que nós estávamos. O novo às vezes traz medo, o novo traz insegurança, sim, traz medo, traz insegurança, traz dúvidas, mas se nós não abraçarmos o novo, renovados pela mente em Cristo Jesus, nós vamos viver no velho o resto da vida e não desenvolver o propósito dele, porque Deus nos chamou para andar no novo dele. A igreja se movia de uma forma há 10 anos atrás, hoje se move de outra. Nós nos movíamos diferente há 3 anos atrás, ou melhor,
nós sobrevivíamos diferente. Há 3 anos atrás, ou melhor, nós nem nos movíamos, mas a gente era paralítico. Mas veio o Espírito Santo e falou: levanta e anda. Nós levantamos e andamos. Já viu o paralítico quando recebe a cura? Eu já vi alguns vídeos, eu achei espetacular. Eles não levantam e saem andando normal, igual a gente assim. Eles levantam, o paralítico levanta e começa como? Aí todo mundo começa, glória a Deus. É o paralítico que está assim, ó. Por quê? Porque faz tanto tempo que ele não anda, que ele desaprendeu. E quando o Espírito Santo falou assim, levanta e anda, a gente fala agora. Opa! 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 Eita, arabaquei! Calma. Mas Espírito Santo, calma aí que eu vou fortalecer as pernas. Vou fortalecer o fundamento. Vou fortalecer os ossos. Vou fortalecer a musculatura. Vou deixar vocês fortes. Calma aí. De repente, a gente andava assim. A gente começou a andar mais assim. De repente, anda assim. E hoje a gente anda bonito, igual eu. Estamos aprendendo a andar. São parte dos processos. Renovação da mente. Quebrar paradigmas. Isso é muito sério. Se você não quebrar paradigmas e não renovar sua mente, você não vai viver Cristo. Você vai viver muito aquém do que Cristo preparou para você. Quer viver insatisfeito? Quer viver frustrado? Quer viver triste? Quer viver desanimado? Quer viver fadigado, cansado? Só permanecer como você está. Não precisa mudar, não. Agora, se você quiser viver o novo de Deus, quebre, permita quebrar essas ideias, esses paradigmas que estão inseridos na sua vida há muito tempo. Permita o Espírito Santo quebrar e trazer um novo entendimento para sua mente, que você verá o novo de Deus começar a ser derramado sobre você. Deus não coloca o novo sobre o velho. Deus não vai colocar o novo sobre o velho. Deus vai colocar o novo no novo. O Valderi falou sobre isso, comentou sobre isso. O novo é no novo. Deus não vai dar coisas novas com mentalidade velha, ultrapassada, antiga, na antiga movimentação. Deus não vai dar um novo, nós com o coração velho. Deus não vai colocar um novo enquanto nós não mudarmos o velho. Nós temos que mudar. Temos que mudar. Eu quero orar por você e por mim também, para que nós possamos receber o novo de Deus. Nós temos que ser renovados.